o Flamengo já está com muitos desfalques por conta de Copa América. Pascoal, então vamos fazer uma análise. A gente tinha visto o Palmeiras dizendo, não, a gente não vai liberar o Everton, porque a gente já está perdendo o Everton também de Copa América. Já tínhamos ouvido também o PSG dizendo, não, Neymar e Marquinhos, eles não vão para Tóquio. E o Flamengo também falando, não vamos liberar o Pedro. E quando sai a lista, o Pedro está nesta lista. Como é que você interpreta isso? Bom, boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui. Eu interpreto da seguinte forma, sabe quem vai resolver essa questão e não é justo com ele? O Pedro. Por quê? Porque é um negócio de esticar a corda. A CBF estica a corda por um lado e quer o Pedro. O Flamengo estica a corda de outro e quer o Pedro. E o Pedro é que dará a palavra final. Ô Marcos Braz, puxa vida, deixa eu jogar a Olimpíada. Já imaginou ficar na mão do jogador numa situação dessa? Não é justo. Não é correto com o jogador. Os dirigentes deveriam ter conversado antecipadamente para decidir essa convocação do Pedro. O Flamengo, corretamente, está dentro do regulamento, dentro da lei. O Flamengo, por não ser data FIFA, pode não ceder o jogador para a seleção brasileira. E o Flamengo vai estar correto. Não é data FIFA, não tem obrigação de ceder os jogadores para a seleção brasileira. Quando é data FIFA, todos os jogadores convocados, desde seleção de base até a seleção principal, eles têm a obrigação de se apresentar ao país de origem ou à convocação da seleção. Nesse caso, não. Por isso que eu não acho justo ficar para o Pedro resolver um pedido do Pedro para o Flamengo para liberá-lo, porque a manifestação dele é muito clara. A alegria dele é muito clara. A alegria é evidente que ele quer vestir a camisa da seleção brasileira. E o Flamengo quer dizer não. Eu acho uma injustiça com o jogador. Acho que o Flamengo está correto porque não tem no regulamento que tem que liberar. Agora, com o jogador, eu acho uma grande injustiça. Não há dinheiro que pague você vestir a camisa da seleção brasileira. É um sonho que está sendo tirado do Pedro. Olimpíada é muito legal. Eu lembro do Kobe Bryant nos Jogos Olímpicos de Pequim, ele ia assistir tudo, era um gigante no esporte já. Tem atleta que valoriza essa relação com a Olimpíada. E mais que isso, é uma super vitrine também, mesmo que seja esvaziada, que algumas seleções não valorizem tanto. E eu acho que o Pedro sente as duas coisas, ele quer o prazer e quer uma vitrine também. Ele que não é titular absoluto do Flamengo, vamos lembrar, né? Agora, ô Zupac, eu quero a sua opinião. A relação Pedro-Flamengo pode ficar ruim se o clube forçar a barra para ele não ir? É incrível como não teve conversa nisso aí, né? Não chegaram num acordo, né, Zupac? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Marcela, Pascoalzinho. Um abraço para o Fã de Esportes. Um parabéns para todos nós, né, para o Fã de Esportes. Hoje é aniversário da ESPN Brasil. São 26 anos dessa emissora que fez da minha vida e hoje faz de uma maneira muito próxima, né? Já estive do outro lado, todos nós, né, de uma forma ou de outra. Então, parabéns para a ESPN Brasil. Sobre Jogos Olímpicos, é muito isso que vocês falaram, né? Para o atleta ter uma medalha olímpica em casa, isso vale muito. E podendo ter uma medalha de ouro, isso é muito importante, né? Criou-se uma birra com a seleção brasileira por vários motivos. Mas é importante o fã de esporte entender. Os jogadores adoram servir a seleção brasileira. Os jogadores têm um grande desejo, boa parte deles, de disputar os Jogos Olímpicos. Tudo isso é importante. Pode não ser importante para o torcedor. Ele pode preferir ver o jogo do Flamengo do que ver o jogo da seleção. Ele, torcedor, pode achar que a natação, que o vôlei realmente é esporte olímpico e o futebol, porque tem as suas regras, até muitas vezes em outra cidade, não tem a mesma importância. Essa é a perspectiva de quem não está dentro do campo. Os jogadores adoram estar com a camisa amarela, os jogadores acham, esse cara está colocando os seus interesses pessoais acima do interesse do Flamengo, acima do interesse do torcedor. O torcedor pode pensar isso, mas o dirigente tem que entender. E acho que a parte fundamental para resolver esse problema, como a gente falou bastante ontem, esse entendimento, porque tem o lado da CBF, e ela está certa, o Jardine está certo em convocar quem ele quer. Tem o lado do clube, e o clube está corretíssimo, porque ele não é obrigado a liberar, e se ele não quiser, ele não libera, mas tem o terceiro lado, que é o lado do atleta. Então, clube e atleta precisam se resolver. Pela manifestação do Pedro, ele vai jogar. Se ele sentisse que ele talvez não jogasse, se ele sentisse que o Flamengo não fosse liberá-lo, acho pouco provável que ele fizesse o movimento que ele fez de agradecer ao Flamengo, inclusive, pela convocação. Pelas linhas do Pedro, acho que ele vai para o Japão, sim.
Também acho, Zupac, acho que é uma coisa bem pensada, né? Antes de colocar em redes sociais, hoje é algo muito pensado, né? Principalmente esses jogadores que já têm uma assessoria muito grande. Claro que eles olharam para o Flamengo, conversaram com a diretoria e chegaram a alguma conclusão antes de sair agradecendo, inclusive também a CBF pela convocação e pela ida a Tóquio. Oi, Zupac. Não, só para fechar, dois detalhes que eu acabei esquecendo, que também são levados em consideração e que são argumentos importantes para o Pedro. O Pedro não é titular do Flamengo e o Pedro é o jogador mais importante que o Jardine tem. É o melhor jogador e é o mais importante que a seleção olímpica tem. Esse é outro trunfo para o Pedro colocar na mesa e argumentar a sua ida para a Tóquio. Ô, Pascoal, falando agora do Daniel Alves, você acha que ele merece a vaga ou aquela homenagem ao jogador? Não, eu não acho que ele seja aqui, Pascoal, eu fico pensando aqui, só para completar a pergunta da Marcela, será que tem bufunfa, money, como você costuma dizer, larjan? Arame, larjan, dólar, ien, euro, deve ter um pouco de tudo. Aliás, se fosse depender disso, ele nem estaria jogando no São Paulo, porque no São Paulo ele recebe 1/3 do salário, né? O ano passado o São Paulo ficou devendo 12 milhões para ele, 1 milhão por mês. Ele ganhou 1,5 milhão, só recebeu 1/3 do salário. Os outros 2/3 estão sendo acumulados. Então eu acho que nesse negócio aí, o São Paulo não vai impedir, o São Paulo até já liberou o Daniel Alves para jogar pela Seleção Brasileira Olímpica. E nem tem força para isso. Nem tem força. Ele vai dizer pro Daniel, fica, o Daniel vai falar, como vou ficar? Vocês me devem 12? Vocês me devem 12 milhões, como é que eu vou ficar? Eu tenho direito de ir, eu estou convocado, eu acho que eu tenho direito de ir. Então o São Paulo não tem nem argumento. Não tem nem argumento para estabelecer um diálogo com o jogador. Ponto. Não acho que seja uma homenagem a ele, muito pelo contrário. Eu acho que ele vai, inclusive, ser o capitão da seleção brasileira e vai empurrar essa seleção brasileira para a conquista de uma medalha. Ser medalha de ouro depende do trabalho que vai ser executado, mas conquistar uma medalha, eu acho que esta seleção, pelos jogadores convocados, tem nível para conquistar uma medalha. Agora, ser medalha de ouro é um outro problema, e eu acho que o Daniel Alves é o cara para fazer essa condução, levar os jogadores. Ele já ganhou tanto na vida, só não ganhou medalha olímpica. De repente, ele pode ser um medalhista olímpico com a seleção brasileira. Por que não? Seria sensacional. No vídeo dele ele já disse, a gente tem que manter a medalha de ouro conquistada no Brasil. É mais um objetivo para ele na sua carreira. E é legal. É legal. 38 anos e com essa ambição ainda de vestir a camisa da seleção brasileira. É muito legal ver o Daniel Alves